Olá, meus queridos filhos e filhas em Cristo, você que me acompanha pelas redes sociais ao vivo, você que acompanha essa reflexão pelas nossas redes sociais, a gravação, sejam todos bem-vindos a esta manhã, hoje, dia 16 de agosto de 2023. Louvado seja Deus, a igreja vive a quarta-feira da 19ª semana do tempo comum e também hoje celebramos de maneira facultativa a memória de São Roque de França. Louvado seja Deus. Meus queridos, nesta manhã desta quarta-feira, dia 16 de agosto, nós vamos meditar o texto do Deuteronômio, a primeira leitura que a igreja nos propõe, Deuteronômio capítulo 34, versículos do 1 ao 12. Naqueles dias, Moisés subiu das estepes de Moabe ao monte Nebo, ao cume do Fasga, que está defronte de Jericó. E o Senhor mostrou-lhe todo o país, desde Galaade até Dan, o território de Neftali, a terra de Efraim, Manassés, toda a terra de Judá, até ao mar ocidental, o Neguebe e a região do vale de Jericó, cidade das palmeiras até Segor. O Senhor lhe disse: Eis aí a terra pela qual jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: Eu a darei à tua descendência. Tu a viste com os teus olhos, mas nela não entrarás. E Moisés, servo do Senhor, morreu ali na terra de Moabe, conforme a vontade do Senhor. E ele o sepultou no vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-fegor, e ninguém sabe até hoje onde fica a sua sepultura. Ao morrer, Moisés tinha 120 anos, sua vista não tinha enfraquecido, nem seu vigor se tinha esmorecido. Os filhos de Israel choraram Moisés nas estepes de Moabe durante 30 dias, até que terminou o luto por Moisés. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés lhe tinha imposto as mãos. E os filhos de Israel lhe obedeceram e agiram como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Em Israel nunca mais surgiu um profeta como Moisés, a quem o Senhor conhecesse face a face, nem quanto aos sinais e prodígios que o Senhor lhe mandou fazer na terra do Egito, contra o faraó, os seus servidores e todo o seu país, nem quanto à mão poderosa e a tantos e tão terríveis prodígios que Moisés fez à vista de Israel. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, hoje a igreja nos entrega esse texto tão bonito, um texto tão bonito, né? Um texto muito bonito. Ontem nós acompanhamos que Moisés, ele recebe de Deus a seguinte mensagem. Moisés, eu sei que você acompanhou todo o povo em todo o trajeto, desde a saída do Egito até agora, né, em que vocês chegaram até a terra prometida. Mas você está aqui, né? Você está aqui quase próximo do monte chamado Monte Nebo. Você vai até esse monte, mas você vai avistar a terra prometida, mas você não vai ter o privilégio de pisar nela. Peço que faça a eleição e confirme com imposição de mãos a Josué, filho de Num. Josué vai sim pisar a terra prometida e ele vai te substituir. E nós vimos ontem na leitura
que Moisés ele fez como o Senhor mandou. Foi até o povo de Israel, disse ao povo que sua missão estava por terminar e elegeu Josué, filho de Num, como o novo guia do povo de Israel e disse que o povo iria encontrar alguns obstáculos ao entrar na terra prometida, porque lá habitavam diversos povos, né? A gente quer saber os nomes, no próprio texto da Escritura tem, né? E aí Moisés disse, mas vocês não estão sozinhos, o Senhor caminhará à sua frente, não temais, não tenhais medo e nem vos acovardais, porque o Senhor estará à vossa frente. E aí terminou o texto de ontem dessa maneira. E hoje nós vemos que Moisés, ele vai até o Monte Nebo, onde o Senhor tinha mandado ele ir, né, ao cume do Fasga, que está de fronte de Jericó, de frente com a terra onde eles haveriam de entrar. E ali Moisés morre, como Deus havia dito, né? O texto diz que ele foi sepultado, dá a entender que o próprio Senhor deu um jeito de sepultá-lo, né? E Josué, filho de Num, assume o posto no lugar de Moisés, para que eles pudessem entrar na terra prometida, né? E o Senhor diz aí, olha, eis aí a terra pela qual jurei aos vossos pais, porque eu prometo e cumpro, diz o Senhor, né? Ele disse a Moisés, e Moisés chega ao óbito, e aí Josué assume o posto, como nós vimos, né? E agora nós vamos meditar um pouquinho sobre a vida de Josué. Apesar que o texto de hoje ele faz um memorial sobre Moisés, né? Não houve profeta maior do que Moisés, diz o texto do Deuteronômio, né? Ele estava cheio do Espírito, né, de Deus, Moisés. Tantos prodígios ele fez com seu braço forte, né, unido ao Senhor, evidente, né, tanta coisa. Mas agora Josué, quem é este que o Senhor colocou no lugar do seu servo portentoso, querido, do seu servo fiel, Moisés? É Josué, né? Josué, o texto diz no versículo 9, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés lhe tinha imposto as mãos. Meus queridos, essa palavra parece um pouco despercebida, mas ela é a chave para entender tudo que virá depois por meio da condução de Josué. Sabedoria, espírito de sabedoria que ele recebeu pela imposição das mãos. O que é sabedoria? Sabedoria, né, de maneira muito resumida, é nós olharmos o mundo com o olhar de Deus. É nós tocarmos o mundo com as mãos de Deus, né? É nós sentirmos o mundo com a sensibilidade divina, nós ouvirmos, né? Nós ouvirmos os ímpetos, os questionamentos e tantas coisas que provém do mundo com ouvidos de Deus. Sabedoria é nós nos tornarmos Deus na relação com o mundo onde nós vivemos. É ser um pedacinho de Deus que age por meio da nossa humanidade. Isso é ter o dom de sabedoria, né? E às vezes, minha gente, quando nos carece a sabedoria, o que acontece? Sabe aquele ditado, né? Nós pomos ou nós colocamos a carroça na frente dos burros, nós atropelamos, nós não vivemos de maneira prudente, nós não fazemos as coisas que precisam ser feitas na hora que precisa ser feita, nós nos atrasamos ou nos adiantamos muito nas nossas atuações. Esses são sintomas daqueles que não possuem o espírito de sabedoria que vem de Deus. Hoje, peçamos ao Senhor que também, né, por meio do ministério da igreja, da oração da igreja, que o Senhor conceda a cada um de nós o dom da sabedoria para que nós possamos agir com prudência
no tempo devido, na hora devida, com a intensidade devida. No fundo, é se deixar mover por Deus. Quando Moisés impõe as mãos sobre Josué, Josué passa a ser movido por Deus, para que não mais ele, mas o próprio Deus possa conduzir esse povo tão numeroso, esse povo cheio de desafio. Quantos desafios nós temos na nossa vida também, né? Quantas coisas que nós temos de enfrentar, nós estamos enfrentando. Você, não sei o que você tem vivido na sua vida pessoal, mas quantas coisas você tem a enfrentar que já não depende mais do seu poder realizá-la ou da sua humanidade resolver. Quantas situações nós passamos por elas, situações que trazem essa característica, que mostra ou salienta a nossa insuficiência. É preciso nos deixar revestir de Deus nos nossos cansaços, né? Às vezes a gente está cansado de determinada coisa, quer jogar tudo para o alto. Calma, haja com sabedoria, faça o que precisa ser feito, peça ao Senhor Espírito de sabedoria. Senhor, vá à minha frente, como nos diz o texto de ontem, o Senhor está à frente. A gente às vezes precisa parar, sabe, minha gente? Parar e rezar. A gente atropela muito e vai tacando as coisas, às vezes até mesmo no falar, vai falando, e vai tacando e vai atropelando tudo. Calma, reza. Peça o dom, a virtude da sabedoria, que ela venha de Deus e possa ser instrumento de iluminação para nós. Quando a gente tem que tomar decisões, sobretudo na nossa vida, né, às vezes a gente é muito impetuoso. Pare, reze, consagre ao Senhor, peça o Espírito de sabedoria, o dom da ciência, da inteligência, da sabedoria, para que você possa ser assertivo naquilo que decidir. E ainda assim, rezando, pedindo, invocando os dons que vêm de Deus, caso o que você se decidiu por fazer não dê certo, esse mesmo Espírito que habita em você vai recomeçar, vai te dar a oportunidade de reconstruir a sua caminhada. Com toda certeza. Eu não sei o que você tem vivido na sua vida pessoal, na sua vida familiar, não sei o que você tem vivido no seu casamento. Peça hoje o Espírito de sabedoria que provém de Deus. Peça para Deus essa iluminação e que Deus assim possa estar à sua frente, iluminando, abrindo caminhos. Sabe, as situações difíceis da vida, minha gente, a gente não consegue fazer nada. Nada. Hoje nós vamos acompanhar no Salmo responsorial da liturgia de hoje, que é o Salmo 65. O refrão é conforme o versículo 20, e o refrão diz assim: olha, bendito seja o Senhor que me escutou, é Ele que dá vida à nossa vida. Quantas situações de mortes pelas quais nós passamos, né? Quantos fracassos, quantas coisas não dão certo, quanta coisa que precisa ser recomeçada, e o Senhor nos escuta. Bendito seja o Senhor que nos escuta, como diz o Salmo de hoje. É Ele quem dá vida à nossa vida, é Ele quem pode fazer o milagre acontecer, é Ele quem pode fazer coisas se renovarem, é Ele quem pode fazer aquilo que está quase morto, enterrado, reviver. É só Deus quem pode fazer. O que cabe a nós é nos mantermos fiéis. E as coisas vão acontecendo. Nós trazemos diante de nós, minha gente, alguns problemas que são defeitos nossos no relacionamento com Deus. Primeira coisa, pessoas que buscam a Deus só quando estão precisando. Isso, para Deus, Deus quer ser buscado, adorado, louvado, quer ser buscado como amigo. Nos evangelhos, no evangelho de João, já não vos chamo servos, mas vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer aquilo que recebi do meu Pai. Olha, Jesus tem frases de intimidade. Deus quer ser íntimo conosco. Não quer ser um garçom que eu vou a um restaurante buscar, ele me serve e depois eu vou embora. Essa é a primeira coisa que a gente às vezes faz com Deus. Sabe, aperta o calo, a gente começa a fazer penitência, começa a fazer um monte de coisa. Ora,
Isso tem que fazer parte da nossa vida, o louvor, né? A subserviência, né? A alegria de estar com Deus, de falar de Deus, de ter Deus, de respirar Deus, de invocar o nome de Jesus Cristo no nosso dia. Isso tem que ser nosso, tem que fazer parte de nós, minha gente. Essa é a primeira coisa. Se você tem buscado a Deus somente para conquistar coisas, eu vou fazer uma novena para conseguir. Pare com isso. Seja de Deus. Sirva a Deus por meio da igreja. Leve uma vida responsável espiritualmente. Pare de fazer de Deus um garçom ou fazer com Deus um contrato empregatício. Isso desagrada o coração de Deus, né? É a primeira coisa. A segunda coisa é que a gente tem que entender que a nossa vida de penitência e de oração, nós oferecemos a nossa vida de oração e de penitência por algumas intenções. O próprio Padre pediu para que todos nós fizéssemos as nossas intenções para essa quaresma, e nós temos de rezar por aquilo que nós sonhamos, queremos, desejamos. Mas, meus queridos, por outro lado, a gente tem que buscar a Deus de maneira livre e deixar que Deus nos conduza pelos caminhos que assim lhe aprouver, pelos caminhos que nos for conveniente, entendeu? Nós não enxergamos a totalidade da nossa história, Deus enxerga, sabe? Vou dar um exemplo do que eu estou falando. Você, na sua vida de oração, está pedindo para Deus vou dar um exemplo, tá bom? Uma caneta de cor vermelha, tá? Mas essa caneta de cor vermelha, ela está longe de você. Deus tem novinha ao teu alcance uma caneta de cor azul. Não lhe serve? Né? Pense bem, saiba o que você está pedindo, saiba o que você está rezando e espere por Deus. Espere por Deus, deixe Deus conduzir, né? Às vezes surgem enfermidades na nossa vida, sabe? Quando surgem dificuldades financeiras, a gente logo vou fazer essa oração para conseguir tal coisa. Não, a gente tem que começar assim, a entregar mais a nossa vida. Senhor, minha vida, minha história, minha família, meu casamento, meu emprego, eu estou entregando em tuas mãos, Senhor. Que o Senhor tome isso, tome em suas mãos santas e faça de mim o melhor, a minha melhor versão, né? A gente tem escutado bastante essa expressão, né? A melhor versão. Esse seja o nosso desejo. Senhor, faça de mim a minha melhor versão, né? A minha melhor versão pode não ser exatamente o que eu almejo de mim mesmo no meu hoje, mas pode ser algo muito melhor. Deus tem grandes coisas. É só olhar para a vida do povo de Israel. Agora está entrando na Terra Prometida. Não quer dizer que não vai encontrar dificuldades. Aliás, o próprio Moisés, quando vai alertar, nós ouvimos ontem, quando vai alertar Josué, ele fala, olha, vocês vão entrar lá, mas lá tem povos que não conhecem a Deus, que vocês vão ter que batalhar contra eles para possuir a terra. Ou seja, Deus deu de presente a terra está aí. Mas não quer dizer que é coisa de mão beijada. Vai lá, arregace as mangas e lute, faça. Pode ser que morra bastante gente de Israel nessa batalha. Pode ser que pessoas queridas morram nessa batalha. Mas a terra vai ser possuída. Ou seja, pode ser que as coisas não dê certo como nós queremos. Mas nós precisamos entregar a Deus a nossa vida, a nossa existência, os nossos empreendimentos, de modo que Ele possa fazer o melhor possível para nós. E o melhor de Deus sempre é o melhor do que nós queremos. Isso é um fato. Porque Deus, Ele não visa somente a nossa alegria no hoje, momentânea. Deus, Ele, na sua soberania, na sua onipotência e onisciência, Deus, Ele consegue ver o todo da nossa existência. Tem coisas que nós pedimos que não é favorável à nossa santificação, à nossa salvação. Deus fará de tudo para não nos entregar aquilo, mesmo que nós o peçamos em oração. Por quê? Porque Ele não enxerga só hoje, Ele enxerga o todo. Se é destrutível no quesito de salvação, de santificação, Deus não vai nos dar, né? Ou se nos entregar, nos tirará rápido.
porque Ele nos ama. Ele sabe de fato que nós precisamos. É esse o espírito de sabedoria que estava sobre Josué pela imposição das mãos de Moisés nesse trecho que nós ouvimos. Por isso, meus queridos, hoje, ao encerrar esta reflexão de hoje, esse dia 16 de agosto, peçamos ao Senhor o dom da sabedoria, o dom da paciência, o dom do esperar em Deus, o dom da confiança, da esperança, da fé. Peçamos que a sabedoria possa entrar na nossa alma nessa manhã e durante todo o nosso dia. E que, de modo que quem é sábio, por exemplo, pega uma pessoa sábia, né? O que faz uma pessoa sábia? Ela é serena nas suas decisões. Ela não é precipitada, ela não é impetuosa, ela é serena. Uma pessoa sábia, ela é serena até mesmo nas afecções. Quando ela é provocada por ofensas, quando ela é provocada por barulhos da vida, quando ela é provocada por intempéries, ela é serena, né? Ela tem postura espiritual. Ela está em pé, com a cabeça em pé, uma pessoa sábia. Porque ela sabe que se chegou isso agora, amanhã aquilo vai embora. Tudo vai voltar na normalidade. Uma pessoa sábia, ela age conforme Deus, com a cabeça erguida, com serenidade e mansidão, né? E com autoridade. Peçamos ao Senhor o dom da sabedoria que dele provém. Meus queridos, nós vamos encerrar para não nos delongarmos. Desejo um dia abençoado, cheio da virtude e da sabedoria para você, para os seus. Para encerrar esse momento de oração, de reflexão, coloque suas mãos na sua cabeça, ou na fronte, ou na cabeça, e peçamos ao Senhor nessa manhã que derrame sobre nós o dom da sabedoria, da paciência e da espera. Senhor Deus, soberano Deus, eterno Pai, derramai sobre nós a virtude e o dom da sabedoria, para que sejamos homens e mulheres pacientes, cheios de esperança, persistentes, perseverantes, homens e mulheres amantes de vós. Que a sabedoria que provém de vós possa habitar em nossa alma, em nosso peito, em nosso coração. E que cada passo que nós dermos, movidos por essa sabedoria santa, sejam passos assertivos, decisivos e promissores. Amém. Deus abençoe vocês, meus queridos. Força e coragem. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo. Até amanhã, meus queridos. Força e coragem. Deus os abençoe, os guarde e os proteja.